Salve, salve! Boa noite! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Ferri. Eu sou Felipe Corleta, co-host, humilde co-host desse podcast. Antes de começar, a gente sempre manda um abraço para os nossos patrocinadores, Sérgio K. Olha essa camisa de linho aqui pro verão, do Sérgio K. O verão tá chegando aí. Compre uma camisa de linho do Sérgio K. A única maneira do Corleta ficar bonito é com o Sérgio K. Eu acho que nem assim, né? Mas eu fico bonito também fazendo um churrasco com Minerva Foods, com carnes da Minerva Foods. Aí sim, os guri ficam bem, né? Então, Minerva Foods e Sérgio K, nossos patrocinadores fixos aqui do podcast. Um abraço, vamos comer um churrasquinho. Falando nisso, Bife 3, código da Minerva, Bife 3, tá 5,70. Comprão, hein? Vou deixar registrado aqui. Talvez não esteja mais 5,70 quando você assista esse podcast. Comprão. Acho que tá barato. Queria agradecer demais a presença do ministro Saxida aqui. Um dos ministros aí mais presentes, atuantes no governo Jair Messias Bolsonaro, e do saudoso superministro Paulo Roberto Nunes Guedes, um ministro anticríticas, né? A gente não vê ninguém, um petista, falando mal do Paulo Guedes ou da gestão Paulo Guedes. É uma coincidência no Brasil. E a gente vai trazer também o ministro Paulo Guedes aqui em breve. Vou mandar um zap para ele aqui para convidar, que eu não mandei ainda. E eu queria que tu quer falar um pouco sobre... Vamos introduzir o nosso convidado do dia, Adolfo Saxida, advogado e economista brasileiro, compôs a equipe econômica do governo Jair Bolsonaro até maio de 2022, quando então foi nomeado ministro de Minas e Energia, permanecendo no cargo até o fim do governo. É autor do livro A Política Econômica Brasileira de 2019 a 2022, livro esse que acaba de ser lançado, então entra na Amazon. Nós vamos botar aqui na descrição do vídeo o link para você comprar o livro do em parceria com o ministro Saxida. Paulo Guedes. Adolfo, bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Quero agradecer publicamente o Ferri por todo o apoio que nos deu quando estávamos no governo. E um abraço a todos aí, obrigado. Muito legal. Saxida, conta um pouco da tua história brevemente, pra gente começar o podcast, para quem ainda não te conhece, para quem eventualmente só te viu como ministro. Como foi a trajetória até chegar lá e o convite para integrar o governo? Uma trajetória difícil, rapaz. Eu vim de uma família de classe média muito alta, mas meu pai era caminhoneiro, foi trabalhando, virou gerente, mas um dia teve um AVC e nesse dia a renda da minha família caiu praticamente a zero. Nós tínhamos uma casa e minha mãe salvou minha família. Então eu me lembro que ela acordava às 6 da manhã porque eu tinha 2 camisas, 2 calças. Então assim, um dia lavava uma camisa, usava e botava para secar. Então minha mãe salvou a minha família, foi muito difícil. Mas da vida. Foi aí que eu aprendi, Ferri, que 10 segundos só passa rápido no cinema, né? Que o cara fala assim, 10 anos depois, né? Geralmente na vida 10 anos é 10 anos mesmo. Então foi muito difícil, mas graças a Deus conseguimos evoluir. E um dia eu estava num seminário e tinha um deputado, e eu cheguei para esse deputado e falei, deputado, eu vi que o senhor está querendo aprender economia aí, o senhor está com boas ideias, eu acho que eu posso ajudar. E eu não preciso eu sou funcionário público, eu trabalho, eu não preciso de salário, eu te ajudo aí no final de semana, te ajudo nas horas vagas. E aí comecei a ajudar esse deputado, ajudar assim, bater papo, né? Trocar ideias de economia, ele tinha boas ideias, eu tentei melhorar algumas, ele tinha outras, a gente debatia. Isso era 2017. Continuei com esse deputado, batendo muito papo, conversando muito em 2018 e 2019 ele virou presidente da República, né? Era o Bolsonaro. Foi assim que eu entrei Foi do nada, uma coincidência grande. Aí quando o então deputado Bolsonaro me falou que o Paulo Guedes entrar na economia, eu falei, olha, esse é o cara que vai nos dar toda a garantia. Porque ele tem muito... O mercado respeita muito o Guedes, né? Então se ele estiver do nosso lado na campanha, eu acho que nós vamos estar bem. O ministro Guedes me chamou para conversar. Isso era janeiro de 2018 ainda, né? E aí fomos conversando e quando nós ganhamos a eleição, o ministro Guedes me convidou para ser secretário de Política Econômica. Muito legal. Fala um pouquinho sobre o livro que você acaba de publicar. Faz o teu merchan aí. Fala um pouquinho o que tu fez antes. Tu formou em economia, em direito. Como é que foi essa jornada? Trabalhou aonde? Passou um concurso? O que acontece é o seguinte, eu queria ser engenheiro, mas quando a minha família não tinha renda, nada, um primo meu falou assim, o que você quer ser engenheiro? Eu falei, eu gosto de matemática, gosto de história, faz economia. Eu
Falei, é mesmo. Aí eu estudava à noite na Universidade Estadual de Londrina, me formei em economia. Durante o dia eu trabalhava. Então, é assim, é uma rotina comum a todo brasileiro. 5 da manhã de pé, 6 da manhã de pé, trabalha o dia inteiro, estuda, 2 ônibus para o trabalho, 2 ônibus para a universidade, mais 2 ônibus para voltar para casa, chega em casa às 11h30, meia-noite, mas o tempo foi passando, terminei a graduação em economia, fui fazer o meu mestrado, depois o doutorado, e uma coisa que me marcava, Ferri, é que eu via as pessoas assim, eles viravam ministro e não falavam inglês. E eu falava, pô, um dia eu não quero passar essa vergonha. E meu inglês era muito ruim. Então eu falei, não, pô, eu vou aprender inglês. E aí eu fui para os Estados Unidos, fui fazer meu pós-doutorado, mas também melhorei meu inglês, gostei. Fui convidado para ser professor na Universidade do Texas, fui professor na Universidade do Texas. Então, eu sabia que um dia eu ia ter uma chance. E ao longo da minha vida, eu pedia muito, eu quero essa chance. Eu quero a chance de colocar as ideias em prática, né? Se for para o bem do Brasil. E graças a Deus fui estudando, fui trabalhando, e quando surgiu essa chance na Secretaria de Política Econômica, foi assim, a realização de um sonho, né? Foi um projeto de vida mesmo. Fala um pouco sobre a tua relação com o Guedes, assim, que eu acho que a gente, ao longo, desde 94, né, que a gente teve começamos aí com o Collor, essa zona toda aí que a gente viveu aí, a gente teve, sei lá, 40 ministros da economia, né, da fazenda e tudo mais, e o Guedes, só eu, Ferri, desmenti 12 saídas do Guedes. Ligando na economia, só tem nota. Toda vez era boato que ele ia cair, que ele ia sair, que ele ia cair, que ele ia sair, e o mercado estressava, e o pessoal usava isso para especular, né, obviamente, vai sair, vai cair, agora vai cair, reunião com o Bolsonaro, né. E agora que eu conheço mais o Bolsonaro, eu sei que nunca passou pela cabeça do Bolsonaro tirar o Guedes ou demitir o Guedes em nenhuma hipótese. Perfeito. Né? Tentaram até, né? Mas até teve um momento que até ele balançou, uma briga com o Centrão, mas não tinha ninguém para assumir também. É esse problema, né? Porque é uma bronca muito grande. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre como foi 4 anos trabalhando com esse cara, que na minha opinião, é o melhor ministro da economia que o Brasil já teve. Um pensador, assim, completamente, né, diferenciado. A gente sabe da história do cara. O cara fundou o Pactual e fundou o IBMEC. Tem uma história... é uma enciclopédia ambulante. Ele teve comigo também lá no TC. A gente fez uma entrevista com ele de 3 horas. E eu queria que tu falasse um pouco de como foi esses 4 anos de convívio direto com o Guedes. Bom, primeiro eu assino embaixo o que você falou. Essa história do Bolsonaro e trocar alguém. Isso, cara, é o seguinte, a união que tem entre Bolsonaro e Guedes, as pessoas não entendem. É uma união de lealdade de princípios. Então, o presidente apoiou o Guedes, e o Guedes foi lá e implementou uma grande e importante agenda liberal na economia no Brasil. Compartilha a sua ideia que o ministro Paulo Guedes foi o melhor ministro de economia da nossa história. Pelo menos no meu conhecimento. Na minha opinião, foi o melhor. Cara, trabalhar com o Guedes é igual trabalhar com o Michael Jordan. Então é o seguinte, você vai lá no Netflix e pega lá The Last Dance. É o documentário do Chicago Bulls da década de 90. Meu amigo, o Michael Jordan socava os colegas dele no treino. Ele falou, é isso mesmo, pô, tem que aguentar a pressão. Eu quero ganhar, eu quero ser campeão. Tem que aguentar. O ministro Guedes é o cara que sempre quer ser campeão. E quem quer ser campeão tem que ter muito foco, tem que ter muito preparo e tem que querer ganhar. Então só tenho elogios. Acho que foi uma das... Eu sonhava com isso, sabe? Acho que todo mundo sonha, participar de um grande time. E eu tive a honra de participar desse grande time. Então, ministro Guedes, também é importante ressaltar que, cara, quem é grande dá espaço. Quem não dá espaço é quem é pequeno. Então, diversas vezes, não foi só uma vez, não. Ele me mandava ir falar com o presidente Bolsonaro. E nós íamos lançar uma medida, ele mandava eu ir para a coletiva. Eu falava, pô, mas ministro, a coletiva é da Ministério da Economia. Não, vocês fizeram, vai você. Então é o cara que dá espaço, confia na equipe, faz a coisa rodar. E, de novo, tem um senso de necessidade da economia brasileira muito grande. Acho que o presidente Bolsonaro com o ministro Guedes foram uma grande dupla.
E o livro ele mostra uma parte desse registro histórico na área econômica. Fala também do Ministério de Minas e Energia, mas a maior parte do livro são sobre as medidas econômicas que nós adotamos. Qual tu acha que foi os 3 principais acertos assim do Guedes na condução da política econômica e quais os 3 principais erros? Eu digo um erro que o teu colega estava falando aqui, que reduziu a meta de inflação. Realmente foi uma cagada. Mas quais são os 3 principais acertos, na tua opinião, olhando para trás, assim, que tu enxerga? Porque o Guedes pegou uma crise na Argentina, pegou uma pandemia, pegou a guerra da Ucrânia, né? Pegou a seca também horrorosa. Assim, teve desafios ali muito importantes, né? A pandemia, então, foi um negócio assim... Eu nem sei explicar o que foi aquilo, né? Um surto coletivo, as pessoas andavam com, né, envoltas em sacos plásticos gigantes, é uma coisa muito doida. Então, a minha pergunta é, quais foram os 3 principais acertos e 3 principais erros que a equipe econômica dos 4 anos do governo Bolsonaro, na tua visão, que tu lembra assim, poxa, isso aqui a gente podia ter feito melhor, isso aqui foi um golaço? Assim, eu acho assim, que o grande acerto do ministro foi a política econômica. Que eu me lembro que alguns jornais, toda semana falavam, esse governo não tem política econômica. E toda semana eu ligava para esse jornal e explicava a política econômica. Mas eles não entendiam. Mas por que, Ferri? Porque o Brasil estava acostumado com plano de metas, PAEG, PND, Plano Collor, Plano Verão, nova matriz econômica. O Brasil, nos últimos 50, 60 anos, era uma série de apanhados do quê? De planos econômicos que o Estado era o líder do desenvolvimento. O Estado escolhia alguns setores-chave da economia e o Estado direcionava os recursos para lá. Quando nós chegamos lá, o ministro Guedes, com o apoio do presidente Bolsonaro, é sempre importante ressaltar, traçou a seguinte política econômica, não. Nós vamos consolidar o lado fiscal, e reduzindo o gasto público, e aprovar reformas para o mercado para aumento da produtividade. Então, o que era a nossa política econômica? Era o setor privado liderando a economia. Então, isso foi uma mudança de mindset muito grande, que muitos analistas, muitos jornalistas até hoje não entendem. Por quê? Porque eles esperavam um grande anúncio, um plano verão, um plano cruzado, por exemplo. Nós nunca fizemos isso. O moderno planejamento via mercado é o quê? É você aumentar a segurança jurídica, dar previsibilidade ao investimento privado, reduz o gasto público. A hora que você reduz o gasto público, aliás, nós somos o primeiro governo, desde a redemocratização, a sair do governo gastando menos em relação ao PIB do que quando entramos. Quando a gente entrou, o governo gastava 19,4% do PIB, quando saímos gastava 18%. Essa redução é o seguinte, quando a gente reduziu o gasto público, sobrou um dinheirinho, nós abatemos dívida. Por que abater dívida é importante? Porque nós melhoramos a vida dos nossos filhos. Porque vai sobrar menos dívida para eles pagarem no futuro. Então, com a redução do gasto do governo, primeira coisa, abate dívida para ajudar nossos filhos. Segunda coisa, ajuda o Brasil inteiro. Como é que ajuda o Brasil inteiro? Reduz impostos. Nós reduzimos de maneira permanente 13 tributos. Por exemplo, 35% de redução do IPI. E de terceira maneira, nós fortalecemos os programas sociais. O Bolsa Família na época era 180, nosso programa social foi para R$600 com o apoio do Congresso Nacional. Então, reduzimos o gasto do governo, sobra dinheiro e espaço para o setor privado. Melhora os marcos legais, a economia decola. Então, eu acho que esse foi o primeiro grande acerto do ministro Guedes. Foi não querer inventar um setor para escolher aquele setor e desenvolver aquele setor, como é comum você ver no Brasil. Então você vai ver sempre no Brasil, não, nós temos que desenvolver a indústria naval. Não, nós temos que desenvolver a indústria automobilística. Não, nós temos que construir estrada. Ou seja, é o governo escolhendo para onde ir. E o ministro Guedes falou, não, quem vai escolher para onde ir é o mercado. Nós vamos diminuir o tamanho do governo. Então acho que esse foi um tremendo acerto de política econômica. Outro grande acerto de política econômica foi nas medidas microeconômicas do governo. Então, por exemplo, de 2018 a 2022, o número de brasileiros investindo em bolsa aumentou por 6. E o volume de renda variável em 7,5 vezes. O que é isso? É um novo marco de securitização, o novo FGTS, o novo marco de garantias, o novo marco de registros públicos. Nós criamos 14
14 novos instrumentos de financiamento. CPR verde, CPR digital, CPR em dólar, Fiagro, saque aniversário de FGTS, letra de risco de seguro. Então isso fortaleceu demais o crédito privado. Então essa agenda microeconômica de mercado de capitais, novo marco de saneamento, novo marco do gás, novo marco de cabotagem, novo marco de ferrovias, tudo isso trouxe um grande afluxo de investimentos para o setor privado. Eu acho que esse foi o segundo grande acerto. E o terceiro grande acerto, na minha opinião, foi a nossa política de concessões e privatizações. Porque fala assim, o governo Bolsonaro não privatizou. Mas vamos olhar os números. O número de empresas estatais foi reduzido em 1/3 entre 2019 e 2022. Vou repetir. 1/3 das empresas estatais federais foi fechada ou vendida entre 2019 e 2022. O volume de recursos arrecadado com privatizações entre 2019 e 2022 foi maior do que toda a série histórica de privatizações no Brasil. Foi maior, entre 2019 e 2022, foi maior do que a série histórica inteira anterior a nós. Pô, você vai dizer que não privatizou? Então acho que foi um grande acerto. Quais foram os nossos grandes erros? E aí, eu vou tomar a liberdade, vou falar por mim. Não vou, cada um que faça o seu meia-culpa. Uhum. Então, eu, Adolfo, eu tive alguns problemas no começo. Eu estava muito agressivo. Muito. Para algumas pessoas, a coisa vem naturalmente. Você tá em algum lugar, acontece. Não foi assim para mim, Ferri. Eu tive que lutar por aquilo. Cara, minha vida inteira eu queria ser secretário de política econômica. Desde que eu faço economia. Pô, era meu sonho ser secretário de política econômica. Quando eu cheguei lá, cara, eu tinha uma raiva de quem não dava valor onde estava. E essa raiva me atrapalhou um pouquinho. Então, acho que eu fui muito agressivo no começo. Hoje, eu espero não ter mais disso, mas foi um erro meu. Segunda coisa, eu me comuniquei muito mal no começo. Por quê? Porque eu achava que quando eu virei secretário de política econômica, eu ainda tinha uma vida privada lá no Twitter. Não tem mais, cara. Você não é mais o Adolfo. Você é o secretário de política econômica. O que você coloca nas suas redes sociais, as pessoas entendem como posição de governo e não como posição sua. E eu errei nesse começo. Então, eu deveria ter, logo no início, ter entendido isso. E falei demais também. Hoje eu entendo que quem está em cargo assim, você não tem que falar muito, não. Você tem que trabalhar. Não tem que falar muita coisa, não. Cara, deixa eu pegar o gancho maravilhoso dessa tua resposta. E eu vou falar de um outro cara que é um periquitinho falador. Todos os dias vai em evento. Na minha opinião, está prejudicando bastante o andamento da política econômica e da economia no Brasil, que é o Roberto Campos Neto. Toda semana ele vai em 3, 4 eventos e dá declarações, nos últimos 3 anos, todas pessimistas. Pode ser um viés pessoal, pode não ser. Mas a minha pergunta vai sobre isso. Tu não acha que quem tem um cargo muito relevante tem que aparecer pouco? Assim como é nos Estados Unidos, né? Os membros do FED falam raramente em um evento ou outro, especialmente. Tu não acha que os membros importantes, relevantes do governo, que uma declaração pode mexer na curva de juros, no dólar, na bolsa, impacta milhões de empregos, pessoas, tu não acha que eles tinham que ter um limite para falar? Porque a gente tem um presidente do Banco Central que em uma semana vai em 3 eventos de escritórios de agentes autônomos, fica bastante, na minha opinião, está atrapalhando bastante o andamento, prejudica bastante o câmbio, né? O câmbio, juros, tudo mais. Eu queria te perguntar um pouco sobre isso, sobre a postura. A postura de um integrante relevante do governo. Em que momento que ele tem que falar, quando que ele tem que se pronunciar, como que ele tem que se pronunciar. Eu acho que o governo Bolsonaro também errou em algum... né? Eu brigava horrores lá para ter um porta-voz para o Bolsonaro no começo, porque todas as declarações dele ele dizia publicavam Y, né? Isso prejudicou bastante ele próprio, né? Então, a minha pergunta é nessa linha. Qual é a medida correta do cara aparecer, né? Na tua cabeça, assim, o que tu acha que,
o cenário ideal na tua cabeça, pegou bem o gancho da tua resposta, que eu achei bem oportuna, inclusive. Ferre, essa é uma pergunta difícil. Bom, primeiro deixa eu deixar claro aqui, respeito o Roberto Campos, é um cara que ganhou 3 vezes seguidas o prêmio de melhor central banker do mundo. Mas assim, então eu não quero, a minha resposta não se refere ao presidente do Banco Central, reforço aqui a minha estima por ele, acho que está fazendo um grande trabalho dentro do que é possível, mas quando eu falo de mim, cada um tem seu estilo, e o meu estilo era um estilo muito agressivo, e não me fez bem. Quando eu mudei, me ajudou internamente, inclusive. Agora, algumas pessoas são obrigadas a falar todo dia. Então, por exemplo, em alguns períodos, fala assim, pô, mas o fulano errou. Pô, mas quando você é obrigado a falar 30 vezes ao dia, você vai errar, não tem ninguém vai acertar. Claro. Então, o problema todo é na estrutura que lhe obriga a falar 30 vezes. Eu gosto muito de futebol americano, eu era fã do Tony Romo, quarterback do Dallas Cowboys. Teve um jogo lá que o cara lançou 39 bolas, errou uma, a imprensa tava caindo, matando nele, e aí um especialista falou, olha, quando você lança 38, 39 bolas por jogo, você vai errar algumas, não tem jeito. Então eu acho que o erro é que às vezes a estrutura tá montada de tal maneira que te obriga toda hora tá falando. Então, mas é a minha opinião, e não necessariamente, eu não quero me referir a outras pessoas, eu quero dizer apenas o seguinte, eu errei, e hoje eu não faria igual. Ô, ministro, você integrou a equipe econômica por bastante tempo e depois foi para o Ministério de Minas e Energia, né? E esse foi um período justamente onde a gente teve a privatização da Eletrobras. Essa que foi criticada por membros tanto da esquerda quanto da direita. O que achou? O que foi do processo? Teve jabuti? O que não foi certo ali na privatização da Eletrobras e o que foi bom nesse processo? Olha, essa pergunta é excelente, eu lhe agradeço demais. Olha só, numa democracia, você avança em consensos. Não é o que você quer, é o que é possível dentro das regras. Por exemplo, será que a privatização da Telebrás foi um sucesso? Então, olha, vamos olhar os resultados. Hoje todo mundo tem celular. Então, acho que foi um tremendo de um sucesso. Parabéns, eu acho que o Brasil avançou na direção correta. Agora, existe Telebrás até hoje, não sei se você sabe disso. Sim, tá na bolsa, então, assim, se você começar a procurar os problemas, é claro que existem problemas. É claro que se fosse depender só de nós, teríamos sido algumas coisas um pouquinho diferentes. Agora, você precisa respeitar, porque é legítimo do jogo democrático o arranjo necessário para fazer as propostas avançarem. Então, acho que a Eletrobras foi uma grande e importante privatização para o Brasil. Acho que algumas pessoas liberais erraram ao não apoiar. Porque eu gosto muito de fazer o seguinte, aplica a você mesmo a regra que você quer aplicar aos outros. Vamos pegar aquela pessoa que era um liberal e estava falando mal da privatização da Eletrobras. Vamos aplicar a ela o rigor que ela está querendo aplicar a nós quando ela apoiou as privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso. E aí? O pessoal tem que ser consistente. Eu acho que as privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso foram importantes para o Brasil. E eu saúdo a equipe econômica que fez isso. Eles estão de parabéns. Agora, aplicaram a nós uma regra que não era aplicada a eles mesmos. Por quê? Porque você sabe que todo processo de privatização precisa passar no Congresso Nacional. E é natural você fazer ajustes. Qual tu acha que é o maior problema do Brasil hoje? A gente tem... Eu vou deixar em aberto, depois eu vou fazer um comentário aqui, que eu tenho uma visão que um pouco contundente assim, mas qual tu acha que é o problema? Tu acha que o teto de gastos foi mal montado? Tem que desindexar, né? Até o Mansueto tentou desindexar, né? O salário mínimo, aquela confusão inteira. O orçamento discricionário é minúsculo, não tem o que fazer, não tem dinheiro. E a gente vive um problema seríssimo hoje no Brasil, né? A Selic tá 14, né? Projetada, né? Projetada tá 14, a curva, né? E aí a gente tem o melhor Banco Central do mundo com o maior juro real do mundo há 4 anos. Então, na minha opinião, para tu ganhar esse prêmio, tu tem que manter o maior juro real do mundo. Essa é a condição, eu acho, imposta pela revista que deu o prêmio. Né? Se tu conseguir
se ter o maior juro real do mundo por 4 anos, tu ganha 4 vezes o prêmio. Acho que essa é a condição, por isso que o Roberto Campos ganhou. Mas eu vou voltar à pergunta aqui. Qual tu acha que é o maior problema do Brasil hoje? Do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico. É o lado fiscal, veja. A economia brasileira, eu tenho uma visão bem diferente da maior parte dos meus colegas. A economia brasileira está pronta para um grande período de prosperidade. Cara, quando você olha o número de reformas econômicas que foi feito de 2016 a 2022, é impressionante. Olha, novas leis trabalhistas, a maior reforma estrutural da Previdência brasileira, autonomia do Banco Central, teto de gastos. De novo, nós pegamos um país em pandemia e entregamos com uma dívida pública em relação ao PIB menor do que quando nós assumimos. Quando a gente assumiu o governo, a dívida pública era 75,4% do PIB, quando nós saímos era 71,7%. Com uma pandemia, uma guerra e uma crise hídrica no meio. Então, assim, você caminhava a passos largos para um processo de consolidação fiscal via redução do gasto público, uma série enorme de novos marcos legais, concessões importantíssimas. Nós destravamos, pouca gente comenta isso, a cessão onerosa, que destravou os leilões na área do pré-sal. Cara, isso trouxe bilhões de dólares para a economia brasileira. Então, você estava num processo que está chegando muitos recursos para o Brasil. Eu acho que um pouquinho de cuidado no lado fiscal, e a economia brasileira ela tem tudo para ter excelente desempenho. E em fevereiro de 2023, eu escrevi no Poder 360 dizendo: acho que a economia brasileira cresce mais de 2%. O Fox estava projetando 0,3, 0,5. Eu falei, vai acima de 2. Não deu outra. Esse ano de novo. Por quê? Porque as reformas... Olha, gente, reformas microeconômicas dão resultado. Então, o que tem que fazer? Tem que cuidar do lado fiscal. O Haddad está colhendo os frutos que vocês plantaram. Eu acho que quando eu acho o seguinte, para um país crescer, você tem que manter as medidas certas e corrigir as que estão equivocadas. É assim que um país cresce. Então foram tomadas uma série grande de medidas. Se você quiser voltar até 2015, teve uma reforma importante na Previdência em 2015 também. Então assim, que todas foram mantidas. 2016 a reforma trabalhista, 2017 algumas mudanças no mercado de crédito, depois a sequência dessas mudanças em 2019 e 2022. Então, a estrutura da economia brasileira está muito boa. Vocês estão mexendo muito com bolsa aqui, então tenho certeza que vocês veem as oportunidades surgindo. Qual que é o problema hoje do Brasil? O problema todo hoje do Brasil é que tem uma percepção que o lado fiscal está escapando um pouquinho. Muito. E aí o que acontece, Ferri? É o seguinte, a nossa política econômica era reduz gasto do governo e reduz tributo. E consolida o lado fiscal. O governo atual, legitimamente, tem o direito de pensar diferente. Então ele coloca uma regra do Estado como promotor do crescimento econômico. Só que para fazer isso, ele tem que gastar mais. E gastar mais o governo consegue. O problema é que na hora de tributar mais... Não tem ambiente político. Já não tem. Não é só ambiente político, né? Você não tem também o apoio que é da sociedade. A própria sociedade é contra. Não tem o apoio político. Então, de um lado, você consegue aumentar gasto, mas não consegue aumentar tributo. Aí a política fica meia manca. Ela fica expansionista sempre, né? E aí o que acontece? Aí você vê o ministro Haddad toda hora tentando aprovar legitimamente o aumento de tributos. Por quê? Porque política econômica é igual ir no McDonald's, gente. O que é ir? Você vai lá no McDonald's, você escolhe o combo. Com muita sorte, você consegue trocar o suco de laranja por um Guaraná. Mas não é mais do que isso. Então, quando nós escolhemos o quê? O setor privado comanda o desenvolvimento econômico. Se o setor privado comanda, reduz o gasto público, reduz tributos e fortalece a segurança jurídica. Melhores marcos legais. Quando você escolhe o governo comanda a economia, o que você tem que fazer? Tem que gastar mais. Mas para gastar mais, você tem que arrecadar mais. Como você não consegue arrecadar mais, está dando o problema que nós estamos vendo agora. Eu acredito que se você conseguir pelo menos endereçar essa questão, o Brasil vai ter um bom ano que vem. Agora, tem que endereçar. Porque tanto o ano passado como esse ano, o lado fiscal realmente está muito expansionista. Acho que é isso. Se o governo consegue mais ou menos enquadrar o lado fiscal, nós temos tudo para ter um bom ano. Agora, infelizmente, o inverso é verdade também. Né? Mas você acha que os mercados e os agentes econômicos estão
desconfiando demais do novo arcabouço fiscal? Não, olha só, o novo arcabouço fiscal, eu me lembro e fico confortável em falar isso, porque eu escrevi, inclusive, na época que eu ouvi. Ele para de pé com 3 características. Primeira característica, tem que ter aumento de imposto. Sem isso, ele não para de pé. E o governo efetivamente está tentando isso, então ele está sendo consistente. Segunda coisa, tem que ter crescimento econômico. Está tendo. Mas ele precisa de uma terceira perna, que eu acho que foi, na minha leitura, olha, com todo respeito, hein? Eu respeito quem pensa diferente, mas eu acho que houve um problema que pouca gente notou no desenho do arcabouço. Aquele arcabouço, todo mundo fala, esse arcabouço só para de pé com aumento de tributo e com crescimento econômico. Mas tem uma terceira coisa que precisa. Ele precisa que os juros caiam. Se os juros não caem, não tem como esse arcabouço parar de pé. O que acontece é um problema de percepção. Na minha leitura, eu venho de uma escola conhecida como novoclássica. Essa escola acredita que você consolida o lado fiscal. Quando você consolida o lado fiscal, o risco país cai. Quando o risco país cai, a moeda nacional valoriza, a inflação se reduz e os juros podem ser reduzidos. Juros como consequência. É uma consequência. Você melhora o lado fiscal e os juros, a queda dos juros é uma consequência. Me parece que quem desenhou o arcabouço aposta na redução dos juros como o motivador da melhora fiscal. Eu acho isso uma aposta perigosa, como é a que nós estamos vendo agora. Respeito, mas tem essa discordância. Outra medida econômica importante aprovada recentemente foi a reforma tributária, ou pelo menos a parte constitucional da reforma tributária. Como você avaliou essa medida? Você acha que isso é um avanço para o Brasil? Aqui, ó, de novo, eu peço desculpas, porque assim, então a gente tem que ser muito claro aqui para ser transparente com os nossos ouvintes e respeitar a todos. Então a opinião que eu darei agora é minoritária. Então todo mundo que está nos vendo, está nos assistindo, entenda que o que eu vou falar agora é a visão minoritária. A maior parte dos especialistas discorda do que eu vou dizer. Então, feito esse aviso, eu tenho restrições a essa reforma tributária. Eu acredito que você está indo para uma alíquota de IVA muito alta. Isso aí vai ser um estímulo enorme para maneiras de sonegação. O custo fiscal dessa reforma está muito elevado. Você criou alguns fundos aí que, em equilíbrio, vão custar 60 bilhões por ano. É muito caro do ponto de vista fiscal isso. Você está introduzindo algumas novidades que, se o Brasil começasse hoje, eu concordo com elas. Mas o Brasil não começou hoje. Ele já tem um arranjo produtivo estruturado. Então você pega o setor de serviços, eu acho que vai ter um aumento expressivo de tributos para o setor de serviços. Acredito também que você vai ter um problema sério de jurisprudência, porque como você está mudando o sistema, toda a jurisprudência anterior deixa de valer. Você vai ter que criar uma nova jurisprudência. Você está com muitas alíquotas, você está com muitas exceções. Então, se você for olhar a legislação, ela está com 500 páginas. Mais de 100 delas são exceções. Então, eu tenho algumas restrições. Mas, acima de tudo, eu quero dizer o seguinte: essas exceções são porque eu sou um cara mais conservador. Eu tenho medo de um salto tão grande como esse. Então, eu tivesse lá, não teria ido por esse caminho. Ministro, deixa eu te perguntar sobre as dificuldades que tu enfrentou entrando no governo e tendo que lidar com políticos todos os dias, né? Eu sou amigo de alguns dos líderes do Centrão, né? E eles disseram que as reuniões lá com o Guedes eram, assim, pauleira todos os dias, né? Os primeiros 2 anos, depois o Guedes foi aprendendo, né, como navegar na política. Ele até falou isso, né? Porque não é fácil, né? Tipo, até a gente teve o depoimento do Salim, que foi maravilhoso. Ele falou, cara, 2 anos pra mim foram 20 anos. Né? Uma coisa assim, ele disse, né? 2 anos aqui pra mim foram 20 anos, né? E eu queria te perguntar sobre isso. Tu sai da iniciativa privada, onde as coisas acontecem, e chega em Brasília, num prédio, numa sala, numa mesa, onde as coisas
são muito morosas, muito complicadas, tem um monte de burocráticas e um monte de gente, cada um puxando para um lado, um monte de interesses escusos flutuando ao redor daquilo ali, tu cai ali, senta ali e agora é comigo. Como é que foi essa tua adaptação ao mundo da política? Que para mim deve ser um negócio assim completamente louco. É um aprendizado. Tem que ter a humildade também. Porque assim, depois de eu virar ministro, hoje eu tenho uma visão diferente do mundo político. Eu não sou tão duro mais com o mundo político, não. Porque é o seguinte, é claro que existem alguns casos excepcionais que têm que ser punidos. Mas numa parcela expressiva de casos, o deputado está defendendo algo que ele realmente acredita. Então, só tem um regime onde você não ouve o deputado, chama-se ditadura. Então, graças a Deus, que nós temos que ouvir os deputados, temos que ouvir os senadores e temos que construir o consenso. Porque numa democracia é assim que funciona. Então, eu confesso que as minhas interações, eu não vou citar nomes de deputados aqui para não cometer nenhuma injustiça, mas eu falo, vários projetos que eu mandei para o Congresso saíram melhores. Realmente saíram melhores. Pega lá o saque aniversário de FGTS, eu acho que foi uma evolução bacana que teve no Congresso, a gente trabalhou junto. Então, é possível sim trabalhar com deputados, com senadores, dentro de uma base de ideias. Agora, o que eu achava importante, Ferri, era sempre deixar clara a minha opinião. Eu tracei um norte e eu vou seguir esse norte. Então, por exemplo, na minha leitura, precisava de um Ministério de Minas e Energia colocando o consumidor em primeiro lugar. Por quê? Porque no Brasil a energia elétrica é barata, mas a conta de luz é cara. Eu falava, não, eu vou abaixar o preço da energia. Vou abaixar da maneira correta, né? Melhorando marcos legais, melhorando a eficiência. Então eu convidava as pessoas para me ajudar. Olha só, o que eu quero fazer em cada área do Ministério? Energia elétrica, ela tem que ser limpa, segura e barata. Tragam as propostas. Tudo aquilo que for limpo, seguro e barato para o consumidor, eu vou tocar. Vamos agora para a área de petróleo e gás. Petróleo e gás é o seguinte, nós temos que ter uma legislação semelhante à de países desenvolvidos. Por exemplo, se a França pode explorar determinada coisa, é natural que o Brasil possa também. Na área de mineração, nós temos que ter uma legislação parecida com o Canadá e a Austrália, que são países de exemplo de preservação ambiental e respeito à população local. Ainda na área de petróleo e gás, eu falei, tudo aquilo que for para aumentar a competição, eu aprovo. O que você trouxer aqui para aumentar a competição no setor de óleo e gás, por quê? Porque o norte todo era o consumidor brasileiro em primeiro lugar. Então, quando você tem regras muito claras, eu acho que existe um alinhamento que vem junto com isso. Mas foi a experiência que eu tive, né? Não sei se os deputados gostaram de mim também, não. Tô falando do meu lado só. Saxida, muito se fala sobre a exploração de petróleo no Foz do Amazonas como um dos caminhos de crescimento absurdo da Petrobras, né? Eu queria saber realmente, assim, isso pode mudar de patamar a Petrobras enquanto empresa petroleira, nível de produção? Qual que é a expectativa que existe sobre o Foz do Amazonas? Bom, então eu vou ser um pouco mais longo na resposta. Primeiro, que enquanto eu fui ministro, eu não olhei para a Petrobras. Eu olho para o povo brasileiro. Se é bom para a Petrobras, meu amigo, tem que ser bom para o Brasil, para o povo brasileiro. As empresas têm que competir. Então, eu começo dizendo isso. Vai ser bom ou ruim? Meu amigo, tem que ser bom para o povo brasileiro. Será que é bom ser rico? Eu acho que é bom. Não sei, Ferri, você acha que é bom ser rico? Não sei, eu não sou, mas né, não me considero, pelo menos, né? Você é um menino humilde, né? Tá certo. Eu me considero mesmo, não acho que eu seja... Então, assim, eu acho que é bom ser. Eu também não sou, mas acho que é bom. Deve ser bom ser, né? Todo mundo quer. Então, assim, ser rico deve ser bom. Diz pra mim, você descobre uma riqueza monumental no seu território. Aí fala, não, eu não vou explorar essa riqueza porque tal coisa acontece. Bom, vamos ver se tal coisa acontece. A França explora
Primeiro que não é Foz do Amazonas, tá? Porque você fala Foz, dá a impressão que é logo na saída do rio. Chama-se margem equatorial. Você sabe aonde estão os poços da margem equatorial? Eles estão a 200 quilômetros da costa brasileira. Eu vou repetir. A margem equatorial está a 200 quilômetros da margem brasileira. O Ibama proibiu ontem. Agora vamos fazer a seguinte pergunta. Se o Brasil não explorar a margem equatorial, o que vai acontecer com a margem equatorial? Vai ser explorado pela Guiana. Perfeito. Brilhante resposta. É isso. A decisão de explorar a margem equatorial já foi tomada. A Guiana já está explorando. A única Se tiver decisão... um desastre ambiental, ele vai acabar chegando Vai chegar no Brasil do mesmo jeito. A única decisão que o Brasil tem a tomar é, dado que a margem equatorial já é explorada pela Guiana, nós vamos repartir a riqueza ou vamos ficar só com ônus? Nós vamos ficar com bônus e com ônus ou só com ônus? Então, me parece uma decisão muito simples. E quando eu fui ministro, eu deixei muito claro que nós precisávamos avançar na exploração responsável da margem equatorial. E, de novo, a decisão de explorar já foi tomada. As empresas já estão indo para a Guiana. Já está saindo emprego e renda do Brasil para ir para a Guiana. Ministro, tem algumas declarações do Guedes que ele, antes de assumir, né, que a ideia dele era privatizar tudo. Privatiza tudo. Tu é favorável também a privatizar tudo? Não. Não, tudo não sou não. Aí eu, de novo, acho bom deixar um registro muito claro aqui. Acho o ministro Guedes o melhor ministro da economia que o Brasil já teve. Mas é natural que nós tenhamos algumas divergências de opinião. Normal. O ministro Guedes, ele é um liberal na mais pura essência de um liberal. Eu não compartilho de todas as ideias do mundo liberal. Eu venho de uma corrente filosófica diferente. Eu venho de uma corrente que começou com Burke. Então é o conservadorismo britânico. O que eu quero dizer com isso? Eu não gosto de mudanças muito rápidas. Eu prefiro a gente ir devagarzinho, passo a passo, mudanças incrementais na direção correta, do que tentar um grande movimento, porque é perigoso. E eu acredito que o ministro Guedes, se você chamar ele aqui, ele vai concordar comigo. Eu acho que foi muito mais força de expressão do que isso. Então, por exemplo... O que não tem que ser privatizado? Então, vamos começar. Petrobras tem que ser privatizada? Tanto tem que eu mandei... Meu primeiro ato oficial como ministro de Minas e Energia foi assinar um documento pedindo que se iniciassem os estudos para a privatização da Petrobras. É meu primeiro ato oficial, está registrado isso. Então... Eu defendo, acho que... Agora, é uma privatização que tem que gerar competição, né? A empresa tem que ser privatizada, mas não é trocar um... Você tem que ter muita competição no mercado, é isso que eu defendo. O que não tem que ser privatizado? Para ir direto na sua resposta. Eu acho que a Caixa não tem que ser privatizada. Eu acho que você precisa de alguns bancos para dar escoamento a programa social. Eu falo isso pelo seguinte... hoje nós temos tudo pela internet. De repente, daqui 10, 20, 30 anos, seja verdade. E aí eu mude de opinião. Mas olhando hoje, eu não seria favorável a privatizar a Caixa. Acho que ela cumpre um programa social importante. Mas, de novo, isso vem muito mais de uma filosofia que eu tenho, que é o seguinte, vamos passo a passo. Pra que ficar decidindo? Eu fico vendo meus amigos falar assim, tem alguns libertários, que falam assim, vamos acabar com o Banco Central. Pra quê? Tem uma maneira mais... se você quer que o Banco Central entre na competição, o que você tem que fazer é acabar com o curso forçado da moeda. É mais fácil. Aí você compete. Então, eu não gosto de ficar debatendo muito no mundo abstrato. Eu gosto de olhar no mundo concreto. Então, por exemplo, PPSA. Enquanto a gente fica lá no mundo, vamos privatizar tudo, você não privatiza o que é fácil privatizar. PPSA é a pré-sal do petróleo. Eu não só incluí a PPSA no Programa Nacional de Desestatização, como eu mandei para o Congresso Nacional um projeto de lei para privatizar a PPSA. Dá para privatizar. Nuclep. Quantos conhecem aqui a Nuclep?
Tá aí, vamos privatizar O no que é CLEP. Nuclep? É a empresa de picolé? Não, no CLEP ela faz uma parte importante do revestimento para submarinos. Nossa, até isso o governo tem. Então, mas de novo, são empresas importantes, então tá na hora de passar para o setor privado. Então eu acredito que tem uma série grande de empresas que a gente pode avançar. Depois que a gente avançar nessas fáceis, aí nós tentamos algo mais difícil. Por exemplo, Ceitec, aquela do chip do boi. Nossa, que bosta. Pô, não tá na hora de privatizar? Nós tentamos, é que voltou. Mas, de novo, eu repito. Embrapa. Hã? Embrapa. Não, Embrapa não. Que isso? Um tremendo exemplo de sucesso desse, pesquisa pura. Aliás, dou os parabéns para a Embrapa. Eu ia fazer o contrário, eu ia tacar dinheiro na Embrapa. Porque nós precisamos de nova tecnologia para exploração cada vez mais ambientalmente correta e cada vez mais produtiva do solo brasileiro. É a melhor estatal do Brasil? A Embrapa? Eu não quero cometer injustiça, mas eu tenho muito apreço pela... Eu tenho muito apreço pela Embrapa. Eu conheço de perto, estudei quando eu fiz meu doutorado, uma das matérias que eu fiz foi no mestrado da estatística. Deixo aqui meu abraço ao Geraldo de Souza, foi falecido já, mas aprendi muito. Inferência estatística, teste de Potts, séries temporais, tudo eu aprendi ali. Então o corpo técnico da Embrapa é impressionante a qualidade. Agora, o que tem que ser feito é modernizar a Embrapa para, na minha leitura, tem que remunerar melhor os pesquisadores da Embrapa. Pô, você está falando de pesquisadores que são top no mundo. Esse cara tem que receber a verba adequada, o dinheiro adequado, para ele ter a tranquilidade de inovar. Então, da Embrapa, particularmente, tenho muito apreço. Deixa eu perguntar, na tua opinião, por que tu acha que o Bolsonaro perdeu a eleição? Eu acho que nós enfrentamos algumas peculiaridades que poucos enfrentaram. Então, eu não sou especialista, posso estar falando besteira, então quem está nos ouvindo também dá um desconto porque eu estou falando. Estou aqui conversando apenas. Primeira coisa, foi a primeira e única vez na história brasileira, desde a redemocratização, que um presidente concorreu à reeleição com o Banco Central autônomo e o teto de gastos. Isso nunca aconteceu antes. Aliás, saiu um texto hoje do Alexandre Manuel, Samuel Pessoa, Marcos Mendes e Marcos Lisboa, dizendo aquilo que eu disse no livro, que a situação fiscal estrutural do Brasil melhorou entre 2018 e 2022. Isso com uma pandemia e uma guerra e uma crise hídrica no meio. Sem dúvida. Está escrito lá textualmente, foi o maior ajuste fiscal da história brasileira. Foi o que nós implementamos entre 2019 e 2022. Então, nós tomamos uma série de medidas que não era padrão nos outros lugares. Além disso, você teve um amplo arranjo de forças que estavam contrários a nós de uma maneira difícil de entender. Então eu não vou falar do que eu não conheço, eu vou falar das pessoas que eu conheço. Vários amigos meus liberais falavam assim, eu não vou votar no Bolsonaro. Aí eu perguntava para eles, mas por que você não vai votar no Bolsonaro? E ele dizia, porque o Bolsonaro não privatizou. Bom, tudo bem. Então você não vai votar no Bolsonaro porque ele não privatizou todas as empresas, mas vai votar em alguém que não vai privatizar nenhuma. É isso. Ele é. Aí eu perguntava para um outro amigo meu liberal, por que você não vai votar no Bolsonaro? Ele, porque o Bolsonaro gastou muito. Eu mostrava os dados, mas ele não reduziu o máximo o tamanho do Estado. Tudo bem, então você não vai votar no Bolsonaro porque ele não reduziu o tamanho máximo do Estado. Mas vai votar num cara que está dizendo que vai aumentar o tamanho do Estado. Então eu acho que aconteceu no Brasil, entre os meus amigos liberais, e aqui eu posso estar muito errado, eu peço desculpa a todos eles, uma coisa chamada dissonância cognitiva. Era algo assim, eu não vou votar em você porque você não privatiza, mas vou votar naquele que, além de não privatizar, vai criar estatal. Não faz sentido isso. Mas é a minha leitura e eu acho que mais importante do que olhar por que nós perdemos a eleição é olhar o seguinte, as ideias liberais vieram para ficar. Hoje, você pode gostar ou não gostar de uma política econômica liberal, é seu direito. Só que, em 2022, nós terminamos pela primeira vez desde a redemocratização um ciclo de governo, gastando menos do que quando entramos. Quando entramos, gastávamos 19,5% do PIB e saímos com 18%. Com uma pandemia, uma crise hídrica e uma guerra, a dívida pública no Brasil foi reduzida. Pela primeira vez na história, em 2022,
a inflação no Brasil terminou abaixo da inflação americana e o crescimento brasileiro similar ao chinês. Então, acho que é uma política econômica que vale a pena ter uma segunda chance. Saxida, um problema que a gente está vivendo hoje, que está muito claro e eu acho que é reconhecido pelo próprio governo, por todo mundo, é o problema das bets, né? E isso, segundo o estudo da Confederação Nacional de Comércio, pode perfazer quase 2% do PIB. Só que muito do que acontece, talvez como reflexo da transferência direta de renda, você tem ali muito do dinheiro do Bolsa Família indo pro jogo do Tigrinho, enfim. Você acha que a regulamentação disso está indo no caminho certo? Já jogou o jogo do Tigrinho, Saxida? Não. Esse problema é um problema econômico real? Qual que é a tua visão sobre isso? Cara, olha só. Você é favorável aos cassinos? Aproveitar e fazer um gancho? Então, eu ia responder nesse sentido, né? Eu acho que mais importante do que nós ficarmos olhando subitens é olhar o norte. Uhum. Eu venho de um background, como você pode ver, tenho Nossa Senhora aqui comigo. O meu livro, junto com o ministro Guedes, a minha parte eu consagro a Nossa Senhora de Simbres. Aliás, deixo um convite aqui, vários brasileiros vão para Fátima visitar as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Bom, Nossa Senhora fez aparições em Simbres, distrito de Pesqueira, em Pernambuco, em 1936 e 1937. Então vamos visitar Simbres, vamos prestigiar essa rica história local que nós temos de Nossa Senhora com aparições no Brasil. Então fica aqui, o livro é consagrado a Nossa Senhora de Simbres, que fica no distrito de Pesqueira, em Pernambuco. E um convite para todos visitarem. Eu tenho esse background mais católico. Então, assim, liberar jogos é algo que eu tenho certas restrições morais. Uhum. Do ponto de vista econômico, a discussão é um pouco mais, ela é um pouco diferente, né? E aí nós temos que separar em cassino físico e jogo online. Você pode até ter uma restrição a ter cassino físico no Brasil, mas hoje a realidade online já superou isso. Então, se você não tiver um cassino físico, o cara vai jogar no celular. Então, muita gente argumenta hoje pelo seguinte: para você ter uma estrutura de cassino físico, onde você pelo menos consiga regular melhor ali dentro. Por quê? Porque no ambiente online você sequer consegue regular, que é o que está acontecendo hoje no jogo do Tigrinho. Agora, algumas regras têm que ser colocadas de pé. Você não pode permitir que quem tem cartão social digital, que é o do Bolsa Família, use o cartão para apostar em jogo. Isso aí, quer dizer, é uma opinião minha. Uhum. O dinheiro do cara, ele faz o que for melhor. Mas algumas regulações têm que ser postas de pé. Então eu acho isso férreo. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o problema todo é essa nova realidade. Porque no passado você podia bloquear o cassino físico e não tinha coisa online. Agora hoje tem online. Então talvez seja mais prudente ter um espaço físico para isso. Mas eu não sei a resposta, tá? Eu acho que cassino traz bilhões e bilhões de receita, o turismo. Imagina o Rio de Janeiro com 3 grandes cassinos. E o Brasil hoje, a grande receita do PIB francês, né? Paris é o lugar mais visitado do mundo, é turismo. O Brasil, o PIB, quantos por cento do PIB é turismo? 0? Sei lá, 1%? Então, sei lá, na Europa... E assim, a gente vive alguns problemas crônicos aqui de segurança, né? Mas inegável. Tu desce no Rio de Janeiro, Leblon, pô, ali é lindo. É absurdo de bonito o Rio de Janeiro. Né? Imagina a gente poder ter grandes cassinos ali, ou no Nordeste, ou em regiões controladas, não, né, aquela loucura, né? Então, na minha opinião, eu acho que a gente abre mão de uma receita muito grande, agora a receita toda acontece, mas ela vai para fora, o cara, né, vai para Nassau, vai para Bahamas a receita, e aqui a gente fica sem emprego, sem geração de emprego, sem turismo e sem imposto. Falando isso, deixa eu te perguntar, por que tu saiu do MBL? Eu saí do MBL porque, assim, em novembro de 2014, eu entrei no MBL e fiquei até março de 2015. Eu ajudei a organizar a primeira grande manifestação em Brasília, em março de 2015. Eu ainda fazia parte do MBL. Mas eu era mais velho, né, que o pessoal, né? Sempre, eu deixo aqui meu abraço aí, respeito muito eles, mas eu era mais velho, então eu tinha uma pegada diferente. Eu não tinha
a afinidade necessária para continuar. E aí eu preferi seguir por um caminho mais... Eu sempre fui mais conservador, a verdade é essa. Não fumava maconha, não ia... Não tem nada... Não conheço, não quero... Eu deixo meu... Assim, eu acho o seguinte, nós temos que respeitar quem lutou nas trincheiras. E várias dessas pessoas, apesar de hoje estarem jogando pedra em nós, lutaram na trincheira do nosso lado. Não foi fácil. Não foi fácil sobreviver a 2015. Sabe? Foi difícil, cara. O Brasil é um país pobre. Quando as pessoas começam a perder emprego é muito difícil. 2015, 2014, 2015, 2016 foi muito difícil. E assim, várias pessoas abriram mão de muita coisa para tentar mudar o país. E eu deixo aqui meu agradecimento. Mas cada um de nós também seguiu a sua vida. O convite que eu faço é: será que, em vez de ficar olhando o que nós temos de diferente, não está na hora da gente olhar o que a gente tem de igual? A gente tem tanta coisa parecida, vamos caminhar junto. O Coleta vai gostar de ti. Ô, Saxida, deixa eu te perguntar. Tu acha que o Brasil vive uma... Tu acha que o Brasil vive um princípio de ditadura? Porque se a gente perguntar para o chat GPT... GTP? Eu sempre erro. GPT. O chat GPT diz que o Brasil tem os 5 pilares de uma ditadura. Tu acha que o Brasil vive uma ditadura? Cara, viver uma ditadura nós não vivemos. Mas nós temos algumas preocupações que eu acho que muitos têm de maneira legítima. Eu tenho. Então, por exemplo... As pessoas vêm aqui e têm medo de dar opinião. Então, por isso que é uma preocupação... Parlamentares. É uma preocupação legítima. Mas isso não é uma ditadura? Repressão? A rigor ainda não é. Na minha leitura não é. Tá sendo bem direto aqui. Não acho que nós vivemos numa ditadura. Princípio? Também não acho que é um princípio, mas acho que é um momento que nós temos que refletir. Nós queremos seguir nesse caminho? Será que não é melhor um caminho um pouquinho mais livre, de mais liberdade, de mais respeito? Então, assim, é um momento de reflexão. Então, eu não acho que estamos numa ditadura. Não acho que é um princípio de ditadura, mas acho que é um momento de reflexão. E a sociedade madura, como é a sociedade brasileira, ela vai ser chamada a opinar. Ela foi chamada a opinar agora nas eleições municipais e vai ser chamada a opinar novamente nas eleições presidenciais daqui a 2 anos. Onde nós vamos ter um ambiente correto para dizer, olha, eu acho que nós estamos indo, na minha leitura, nós precisamos de mais liberdade. Na minha leitura, e aqui com todo respeito a quem pensa diferente de mim, mas eu não posso sair de um programa desse sem falar o que eu penso. Eu não posso aceitar uma cabeleireira ser condenada a 17 anos de prisão por escrever "perdeu o mané" com batom numa estátua. Está errado isso. E aqui nós temos que ter humildade para reconhecer que está errado. Como eu e vários, nós erramos também. Eu errei no passado. Eu falei coisas erradas. Eu era secretário de política econômica. Eu tirei uma foto no shopping dizendo, pô, olha que coisa bacana. E o pessoal, pô, tá usando estatística de shopping. Não tinha nada a ver, mas assim, a vida nós erramos às vezes. Então nós temos que ter a maturidade necessária para dizer, nós não podemos ter no Brasil órfãos de pais vivos. Nós não podemos ter 2 crianças que vão passar 17 anos sem a mãe porque ela escreveu "perdeu o mané" numa estátua. Essa coisa de encontrar o que a gente tem de semelhante e não de diferente, será que o Brasil não avançaria se em 2026 a gente tivesse uma eleição menos polarizada do que a que foi de 2022? Cara, existe esse caminho, na sua visão? Eu acho que tem, cara. Eu acho assim, de novo, grandes homens e grandes mulheres surgem quando são necessários. Quando tá tudo calminho, essas grandes personalidades não aparecem. Uhum. Eu acho que é o momento dos grandes homens, das grandes mulheres da nossa pátria aparecerem com muito diálogo, com muito respeito. Falei assim, olha, nós estamos no mesmo país. Nós não vamos sair daqui. Eu, pelo menos, não vou. Eu moro aqui, minha família mora aqui. Eu quero o melhor para minha família. Vamos criar um ambiente de respeito. Então, eu honestamente acho, e de novo, aqui eu tenho uma visão muito diferente da maioria.
Eu acho que o Brasil vai decolar, cara. Eu acho que, minha aposta, que em 2026 nós vamos conseguir ter um governo comprometido com o lado fiscal, melhores marcos legais, e, cara, vai chover dinheiro no Brasil. Porque o único problema do Brasil hoje, falo pra você, do lado econômico, que eu conheço bem, o resto eu não conheço também. Economia, mais ou menos, eu me garanto. O grande problema no Brasil hoje é que o lado fiscal tá escapando um pouco. Se você ajusta o lado fiscal, meu amigo, essa economia vai bombar. Mas o governo do amor não gosta de economizar, ele gosta de gastar. Cara, será mesmo? Vamos ver. Vamos olhar 2003. Teve um tremendo ajuste fiscal no Brasil em 2003. Então, assim, será que... Mas era um banqueiro era um global que Isso. tocava a economia, não o Haddad. Não, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É possível colocar o Brasil nos eixos de maneira... Hoje, em um ano, você coloca o Brasil nos eixos. Falo porque eu já estive lá. Um ano, cara, você vai ver o que acontece com o nosso país. Olha só. Leste asiático, cheio de problema. Europa, cheio de problema. Alguns países da África, cheio de pepino. Meu amigo, é o momento do Brasil. Quando você olha a mineração no Brasil, tem tudo para evoluir muito. O mercado de energia elétrica, com alguns ajustes, pode melhorar muito. A agricultura está bombando. Então, assim, o nosso país ele tem tudo para decolar. Agora, precisa realmente passar uma segurança maior no lado fiscal. Então, ao contrário da maior parte das pessoas que está pessimista com o Brasil, eu vou ser honesto para você, eu não estou pessimista não. Eu acho que quando a gente olha o nosso horizonte de país, que é 10, 20 anos, eu sou capaz de apostar que daqui 10 anos a gente vai estar muito melhor. Prefere comprar um pré a 15% para 10 anos ou ficar no CDI? O que acontece hoje é que as pessoas têm medo. Então você olha e não tá difícil ver um norte. Uhum. Então quando você tem medo, é óbvio que você vai para um título do Tesouro, você vai para coisa segura. CDI. Você vai para alguma coisa nesse tipo. Agora, de novo, rapaz, eu não quero ser grosseiro aqui, mas você consegue consertar a economia com pequenas mudanças. Cara, você coloca uma pessoa que mais ou menos enquadra o lado fiscal aqui. Alô, Haddad, tá aqui, ó, pode convidar o ex-ministro Saxida para dar uma ajustada aí, já que vocês não conseguem resolver porra nenhuma. Aí. Tu trabalharia pro PT, ô Saxida? Não, porque assim, eu acho que a gente tem que ser condizente com o que nós acreditamos. Eu acredito em livre mercado, eu acredito em redução do gasto público. Tu e a Glaze de par. Mas deixa eu só concluir. Mas eu quero deixar muito claro aqui que tem excelentes economistas de esquerda. Excelentes. Quando a gente fala, cara, eu não vou, para não ficar citando nomes, mas tem pessoas extremamente capazes de esquerda que poderiam estar ajudando, sim. Então, eu acho que o problema ali não é esse, não. Mas por que eles não ajudam, então? A gente tá com a Selic a 14, o dólar a 6, né? Caminhando aí para um processo de dominância fiscal, agora é a palavra da vez. Eu queria que tu falasse um pouco. Tu acha que o Brasil corre o risco de cair em dominância fiscal? Então, assim, vamos explicar para todo mundo, não sei, a audiência, o que é dominância fiscal. Então, o normal numa economia é o quê? Quando a inflação está aumentando, o Banco Central aumenta juros. Aumentando os juros, o investimento cai, o consumo cai, e com isso os preços caem também. Essa é a ideia normal numa economia, para isso que o Banco Central aumenta juros. O Brasil, no momento atual, ele está com uma tecnicalidade de problema na política monetária, na minha opinião, e um problema fiscal. A política monetária, na minha leitura, o que acontece é que você está aumentando o crédito direcionado e o crédito via bancos públicos. A hora que você aumenta o crédito via bancos públicos e o crédito direcionado, a potência da política monetária cai. É a história da meia entrada no cinema.
Então, assim, o Banco Central aumenta os juros e o efeito acaba sendo pequeno, porque o cara não está pegando dinheiro no mercado, ele está pegando dinheiro subsidiado em outro lugar. Então, isso é um alerta, talvez seja isso que você esteja querendo falar do Banco Central, que olha, você está aumentando os juros, mas está pegando pouca gente. Você vai ter que aumentar cada vez mais, mas aí, só que quanto mais você aumentar, o que acontece com a rolagem da dívida? Ela vai ficando mais cara. E aí o que acontece? Nós temos um lado fiscal que, na minha leitura, eu acho que o governo precisa reduzir alguns gastos. Se ele não fizer isso, como ele está com dificuldade de aprovar novos tributos, o lado fiscal vai escapando. E quando o lado fiscal escapa, o que acontece? Ninguém mais quer emprestar para o governo. Porque sabe que o quê? Pô, esse cara está gastando muito. Então ele vai cobrar uns juros cada vez maior para emprestar. Que eu acho que é o que vocês estão se referindo aqui a todo momento, que o juro na ponta está subindo muito, mesmo acima da Selic. Por quê? Porque o governo fixa a Selic, mas no final do dia o mercado está cobrando um prêmio maior do que isso. Então, acho que a dominância fiscal é o quê? É quando a dominância fiscal é quando o Banco Central ele perde o controle sobre a inflação, que passa a ser determinada pela política fiscal. Hoje não acontece isso. Mas se você continua tendo déficit 50, 100, 150 bi, esse cenário começa a ficar perigoso. Então, de novo, acho que está no momento ainda que dá para recolocar a economia brasileira numa boa trajetória, mas realmente precisa um pouco mais de atenção no lado do gasto do governo. Tu acha que a independência do Banco Central foi um acerto ou foi um erro? Economicamente foi um acerto, não tenho nem dúvida disso. Agora, filosoficamente, eu entendo a sua pergunta. O Banco Central não é eleito. E o Banco Central tem muito poder. Então, como é que você dá tanto poder para alguém que não é eleito? Isso vale para o Banco Central, como vale para uma série grande também de agências. Eu acho que, no frigir dos ovos, é benéfico para a sociedade. Agora, eu iria até aí. Eu não iria além disso. Por exemplo, autonomia financeira, eu teria algumas restrições. Mas hoje a gente tem um presidente do Banco Central que atua também como ministro da Fazenda. E uma espécie de tipo de rei do Brasil, porque ele dá opinião na política fiscal, ele fala que ele não vai interferir no câmbio, né? Ele é tipo um Superman, né? E no final das contas, eu entrei lá no Banco Central, a última linha lá, ele ganha R$13.800. Ele dá uma declaração, movimenta 2 bilhões de reais. Tu não acha que isso é muito perigoso? Porque, assim, claramente o Banco Central tem um mandato que é a inflação. Uhum. Certo? Inflação. Nos Estados Unidos, a gente... Se, por exemplo, o petróleo for a 120 e a gente tiver uma bandeira vermelha, a inflação vai subir. Não importa quanto tu suba os juros. Não pode subir a Selic para 30, não vai adiantar nada, porque o governo não consegue, via política monetária, controlar o preço do petróleo nem da luz elétrica. Concorda? Perfeito. Então, tu não acha que isso é muito perigoso para a economia brasileira? Depois do advento aí do Roberto Campos Neto, eu comecei a questionar se realmente eu deveria ter apoiado esse Banco Central independente. Porque a gente não pode demitir o cara. Então, eu sou um crítico aqui, né? Falei para ele já, falei para o Guedes, falei publicamente. Eu não, simplesmente acho que o negócio está... Né, a gente tem que conviver já com um governo gastador, né? E aí, mais um... Não acha que isso é perigoso para o Brasil? A gente dá tanto poder para alguém eleito. Tu acha que isso tem que ser revertido ou mantido? Porque agora a gente vai entrar com outro presidente do Banco Central. Inclusive, convidamos ele para vir até aqui, que tem 42 anos, né? E a gente vai ter que ficar 4 anos e tu não consegue tirar o cara de lá. Vai sentar lá e tu não demite ele. Como é que tu faz isso? Tu vai ter que remudar a lei. Imagina retroceder no Congresso, mudar a lei para poder demitir o cara. Imagina o caos que vai virar isso globalmente, uma vergonha mundial para o Brasil. Não acho que a gente errou em deixar o Banco Central independente e eu tô começando a achar que a gente errou. Não. Eu acho que a autonomia do Banco Central é importante. Agora, o que acontece é que, às vezes, você vai encontrar alguns nomes que têm um pensamento diferente da nova orientação. Então, por exemplo, a mesma coisa que você está falando vale para a CVM, vale para a ANEEL,
para a ANA, vale para toda a agência reguladora. Então, assim, é evidente que você às vezes vai achar um exemplo ou outro que não vai ficar bom. Mas eu acho que, no geral, para a sociedade, é mais seguro assim. Porque da mesma maneira que dá muito poder para o Banco Central, tira um pouco de poder de Brasília. E, honestamente, vamos olhar a história do Brasil. 1998, alguém tem dúvida que o câmbio foi manipulado? Então, assim, o Banco Central... Mas, ministro, alguém que com uma decisão, com uma informação, pode ganhar 100 milhões de reais e ganhar 12 mil reais por mês, tu não acha que isso é muito poder para muito pouca remuneração? Mas isso não vai mudar se o Banco Central não for autônomo. Ele vai continuar ganhando 12.800 e dessa vez não vai ter autonomia. Além de responder ao mercado, ele vai responder a um presidente da República. Então, o que eu acho é o seguinte, você precisa refazer os salários do setor público. Por quê? Porque tem algumas carreiras que nitidamente têm salário baixo, como que você acabou de citar. Secretário de Política Econômica, o cargo que eu era, eu acho que era 13 mil. Então, assim, os salários de pessoas com muito poder no setor público, eles não estão correspondendo às responsabilidades. Eu acho que a sua preocupação é relevante. Mas quando eu olho a autonomia, eu acho que, no geral, nós estamos melhor com ela do que sem ela. Ô, ministro, uma das medidas que foi tomada durante a economia do Guedes foi a redução da meta de inflação. E o que é, na minha opinião, uma medida um pouco perigosa, porque meta de inflação você reduz e não consegue voltar, né? Para voltar a meta de inflação para um patamar mais alto, você fala, bom, a economia do Brasil não pode crescer sem uma inflação de 4, de 5. Se você concluir isso, você não consegue subir a meta, você vai estressar o mercado, vai despirocar o dólar, enfim. Foi um erro reduzir tanto a meta de inflação? Eu vi que o Ferri falou isso, eu vi muita gente falando isso, mas esse eu acho que foi um dos grandes acertos que eu tomei, porque quem escreveu essa medida fui eu. Então o que acontece? Como é que funciona? Você é o pai dessa criança. Sou o pai com muito orgulho dessa criança. E já apanhei bastante por ela, mas eu acho que eu... Vai continuar apanhando. Mas eu acho que acho que eu continuo certo. O que acontece? Quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Uhum. Na nossa época, o Conselho Monetário Nacional era o ministro da Economia, o secretário especial de Fazenda e o presidente do Banco Central. Hoje é o ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda e o presidente... Porque a economia hoje são os três patetas. É a Gleisi, o Haddad e o... Não, tem nada, não. Tem nada. Tebet, Haddad e Campos Neto. Não tem nada. São pessoas que estão tentando fazer o melhor lá. É difícil. Então, mas o fato é, quando o ministro da Economia, ele apenas vota. Quem elabora o voto é a Secretaria de Política Econômica. É claro que é sob a orientação do ministro. Então, nas discussões, o que nós mostramos? Que se você fixa a meta em 3,5, a convergência 2 anos à frente vai para 3,5. Então nós pegamos uma série histórica ampla, pegamos exemplos de outros países, fizemos... Isso aí está documentado, tá? Esse documento existe no Conselho Monetário Nacional, que é como nós elaboramos o voto. Quando nós reduzimos a meta para 3%, você pode pegar o Fox, essa série histórica está disponível para qualquer um. Você vai ver que a gente reduz para 3%, a meta, a inflação prevista 2 anos à frente, converge para 3%. Aí você fala, não, mas vou aumentar para 3,5%. Se você aumentar para 3,5%, o que vai acontecer é que o juro nominal na hora sobe esse 0,5% também, ou não? Ou o juro nominal não aumenta? Uhum. Agora a gente tem uma meta de inflação de 3%, uma inflação de 4,5% e a Selic de 15%. E se você colocasse 3,5%, seria uma inflação de 7% e um juro talvez até mais alto do que esse. Então, assim, a culpa, meu amigo, não foi dizer que um país não consegue cumprir uma meta de 3% com 1,5% de intervalo de confiança, sem choque nenhum na economia, porque o que você trouxe de exemplo aqui é um pouco diferente. Quando tem um choque do petróleo, quando tem um choque, teve uma seca enorme, disparou a tarifa de energia. É um preço administrado. Então, nessas horas, o Banco Central tem umas medidas de core, não vou entrar em tecnicalidades aqui, mas quem é da área sabe, que é o núcleo de inflação que você vai conseguir seguir. E é uma justificativa. Agora, quando em situações normais, 3% de inflação com 1,5% de banda, eu não acho que isso é absurdo. E, de novo, acho que uma das principais medidas do governo que eu fiz parte
foi o enorme respeito à população pobre. E a inflação é o maior inimigo da população pobre brasileira. Quando você combate a inflação, e eu acho que foi correta a redução de metas, você está beneficiando diretamente o poder de compra da população pobre. E a meta de inflação não deveria ser para o núcleo do IPCA, como é nos Estados Unidos, ou o núcleo do PCI lá nos Estados Unidos? Essas mudanças estavam sendo feitas. O que acontece é o seguinte, você não consegue mudar tudo uma vez. Se você muda tudo uma vez, o mercado, olha aí, o cara está querendo facilitar o trabalho dele. Você queria tirar gasolina e alimentos da meta do Banco Central. Não é isso não. Não ia tirar, calma. Vou tirar, não Fed não tem isso. Peraí, não queria tirar nada não. Fed não tem petróleo e energia elétrica. O que nós íamos fazer? E aqui eu quero parabéns. Continua sendo feito. O governo atual está seguindo a mesma estratégia, que é o quê? É manter a meta em 3, mas você mudar o horizonte. Porque é um pouco do que o Ferri falou. Alguns choques são claramente transitórios. E a meta no Brasil é anual. Então o que acontece? Sobe um preço em novembro, ferrou tudo, cara. Então o que você está fazendo? Você está pegando um horizonte mais longo de tempo de convergência, que me parece tecnicamente correto, porque vários países do mundo fazem isso. A meta contínua, foi aprovada agora, né? Mas é o que eu estou te falando. Isso aí tudo estava pronto, era uma sequência. Você vai reduzindo de 0,25 a 0,25 a meta, saiu de 3,5, saiu de quase 4, foi para 3. Depois que chegou a 3, que o mercado consolidou 3, você começa os ajustes de, não, agora vamos fazer aqui o quê? Um horizonte contínuo. Depois disso, vamos deixar possibilidades para núcleos. Mas o que? De uma maneira visível para a sociedade, sem enganação, sem embromação, mas que tecnicamente estão corretas. Então, acho que o caminho, eu seguiria esse caminho, pelo menos. Mas eu entrei numa aula de economia, né? E eu perguntei o que é economia. Ninguém sabia, né, o que era economia. A ciência social que estuda a administração dos recursos escassos, né? E quando a gente olha para 2 anos atrás, 4 anos atrás, a gente tem economistas que ganham 3 milhões por ano, toca aí no BTG, no UBS, no Itaú, né? Economistas brilhantes, né? Aqueles gráficos, aqueles relatórios de 70 páginas, com muita coisa, ninguém acerta porra nenhuma. Então, na época do governo Bolsonaro, a gente tinha, todo dia tinha uma crise no mercado financeiro, na bolsa, dólar para cima, bolsa para baixo, que era o mingau, o Bilal fiscal. Fiscal vai explodir, mingau fiscal Bilal, todo dia era essa narrativa. Aí vocês cravaram 2 anos de superávit, né? E aí, o que fez o Roberto Campos? Deixou o Selic a 14, porque o mingau, Bilal, fiscal ia explodir. Um dos motivos aí, né? Primeiro ele errou baixando demais, depois ele errou subindo demais. Beleza. Se tivesse deixado em 11, 25 não tinha mudado nada. Por que os economistas erram tanto? Agora entramos de novo no mesmo looping. Obviamente, a gente teve um aumento, né, da dívida pública de 74 para 78, né? O Lula tá gastando horrores, o Haddad também, essa coisa é confusão. O Haddad não entende porra nenhuma, né? Coitado, tá lá, foi jogado lá para assumir essa bronca, até acho que ele tá indo bem. Mas por que diabos os economistas não conseguem acertar porra nenhuma? Dizem que os economistas foram criados para que os meteorologistas se sentissem melhor. Olha só, acertar é difícil. É por isso que quem acerta costuma ganhar tão bem. Uhum. Eu acho que o que você pode estar citando é que tem muita gente ganhando bem errando. Isso é que está errado. Mas acertar, o que é fazer previsões no cenário econômico? É olhar um cenário complexo 2, 3 anos à frente. Isso demanda um razoável grau de conhecimento da economia como um todo. Então, eu acho... Agora, o que chama a atenção para mim não é só errar, mas errar todos na mesma direção. Não só isso. É isso que realmente me chamou a atenção. Mas não só isso, ministro. Os erros são muito grosseiros. Perfeito. Tu não pode errar... assim, eu tô olhando agora aqui, né? Eu até não vou citar aqui, que depois eu crio um monte de inimigo, mas, pô, são coisas assim, tipo previsões que são completamente erradas. É um negócio assim muito longe da realidade, né? Então, se o Paiva fizer as previsões, muito provavelmente ele vai acertar mais próximo do resultado do que os caras que realmente entendem. Aonde está esse erro? Ele está no viés comportamental, na cabeça do cara, na ideologia do cara. Eu odeio o PT. Então o fiscal vai ser horrível. Então o fiscal vai ser horrível aqui.
ou eu odeio o Bolsonaro, que, né, os caras odiavam o Bolsonaro, tem um monte de cara assim que... Aí, por o Bolsonaro só falar coisas ruins, né, que realmente tivemos declarações que até eu questionei ele, eu questionei até o presidente, falei, pô, não é que você exagerou em umas declarações? Ele, porra, exagerei, estava irritado. Tu acha que é um viés comportamental o erro? Porque na técnica, como é que alguém tão preparado pode errar tão longe na margem? São 2 desvios padrões, né? É aquela curva lá, tipo, porra, praticamente acertar na quina. Eu acho que tem várias explicações, né? Então tem certamente o que você falou, que às vezes a pessoa tem uma má vontade com um determinado governo e se deixa influir por isso. Existe um outro efeito também, sem querer ofender ninguém, mas parte expressiva das pessoas que estão em cadeiras importantes, elas vão com as outras. Elas buscam a média das previsões. Elas buscam a média. Elas se sentem mais seguras estando na média do que falando... Pô, tá todo mundo prevendo que... Por exemplo, em 2022, teve gente falando que o PIB ia cair 0,5%. Eu falei, vai crescer mais de 2%. Um cara de mercado fala assim, poxa vida, se eu falar mais de 2%, eu tô ferrado. Tá todo mundo falando que vai cair 0,5%. Mas ninguém quer errar sozinho. Ninguém quer. O que aconteceu? A economia cresceu 3%, eu tava certo. Mas muita gente tem esse medo de dar a cara a tapa. Você sofreu muito isso, você sabe disso. Por quê? Porque quando você vai contra o status quo, tem um preço a ser pago. Então eu acho que primeiro... Os meus posts, Fiscal, Mingau e Bilal, estão todos lá no Twitter, registrados da época que eu falei. Os caras vão meter um superávit aqui, vocês estão falando dessa abobrinha infinita. Só que essa abobrinha reflete nos preços e reflete na economia. Então agora, isso aconteceu, mas, de novo, acho que em parte tem um problema realmente de má vontade, em parte tem um cara que quer ir pela média, e tem também uma dificuldade técnica que a gente não pode minimizar. Ocorreu uma mudança estrutural nos anos 2019 a 2022. Essa mudança de o Estado saindo da economia, reduzindo gasto, reduzindo tributos, abatendo dívida pública, fortalecendo programas sociais de um lado, e do outro lado, novos marcos, novo marco da cabotagem, novo marco do saneamento, novo marco do gás. Isso foi trazendo uma série de investimentos privados muito fortes. Aí a pessoa falava assim, pô, mas peraí, esse governo ele não está escolhendo o setor. Então ele estava olhando aquele setor que todo mundo olhava antes. Pô, esse setor está caindo, mas ele não está vendo que a economia está indo para onde ela é mais eficiente agora. E onde ela é mais eficiente agora mudou. Não é o que era 10 anos atrás. Então eu acho que isso pegou muita gente desprevenida, principalmente os econometristas. Isso é conhecido como crítica de Lucas, né? É um problema de super exogeneidade para quem é mais técnico. Vou botar crítica de Emery. É a crítica Então o que diz a crítica de Lucas? Quando o governo muda a política, os parâmetros também mudam. E muita gente conhece a crítica de Lucas, mas não se atentou para que essa grande mudança de política econômica, aumentando o PIB potencial, essa mudança que eu falava que está ocorrendo no subterrâneo da economia. Por exemplo, nós reduzimos a participação do crédito direcionado e aumentamos o crédito livre. Nós reduzimos a participação do crédito público e aumentamos o crédito via bancos privados. Queria zerar, né, o crédito público. Ele falava que era a desnacionalização do crédito. Então, o crédito ele deixou de ir para onde o governo mandava e passou a ir para onde ele era mais eficiente. Então, isso gerou... Você comparava a série de investimento. O investimento hoje é menor do que no ano passado. Meu amigo, o investimento hoje ele pode até ser menor, mas ele é mais eficiente. Porque ele está indo para onde ele é mais eficiente, não para onde o governo manda. Então, tudo isso gerou uma mudança estrutural na economia brasileira que eu acho que, honestamente, muitos não viram. Como não estão vendo até hoje. Até que continuam errando do mesmo jeito. E é por isso que eu acho que é a grande diferença entre o que eu penso e a maioria. Eu acho que, de novo, rapaz, se a gente cuidar um pouquinho do lado fiscal, a economia brasileira vai ter uma sequência de 10, 15 anos excelentes pela frente. É a opinião que eu tenho por causa dos novos marcos legais. Ô, Saxida, uma crítica que algumas pessoas fazem ao Banco Central é a sua superdependência do Focus. E o Focus é um relatório que entrevista o mercado financeiro. Então, basicamente, fala, se o mercado financeiro fala que a inflação não vai estar na meta, então não vai estar na meta porque você vai subir os juros.
né, e que o Banco Central não consegue, enfim, seus modelos dependem demais do Fox. Você acha que existe na Faria Lima essa coisa de vamos responder o Fox para cima para puxar a Selic, para deixar mais alto e rentabilizar mais as carteiras de renda fixa? Não sei responder. O que eu sei é que, teoricamente, a crítica está correta. Então, assim, a gente sempre tem que ser muito honesto para a discussão avançar. A gente não pode fingir que não tem um problema. Existe esse problema. Então, eu me lembro quando eu era da academia, eu ia fazer o seguinte, eu preciso calcular a expectativa de inflação. Como é que eu calculo a expectativa de inflação? Tem umas 1000 maneiras. Mas uma delas é pegar a expectativa de mercado. Uma coisa é você pegar a expectativa de mercado nos Estados Unidos, que tem 1000, 2000 instituições respondendo o negócio. Outra coisa é pegar no Brasil, que são 100 e poucos. 150. 150, obrigado. Então, acaba que realmente tem um problema ali, mas eu acredito, com todo o respeito, que o Banco Central lida com isso. Eu acho que o Banco Central, ele não olha só, posso estar errado, mas a impressão honesta que eu tenho é que o Banco Central, ele olha para o Fox, mas ele olha também para uma série outra de coisas para minimizar esse problema. Agora, não adianta dizer que esse problema não existe. Esse problema específico que você apontou é um problema conhecido na literatura, inclusive, que é a endogeneidade de uma variável que você está supondo exógena. Você supõe que as expectativas de inflação se formam sem o controle, mas na verdade, em alguns cenários, elas podem estar respondendo a algum tipo de regra. Recentemente eu assisti preparando para lhe entrevistar, eu estava assistindo uma fala sua do lançamento do livro e os entrevistadores perguntaram sobre o apagão. Você falou, não é momento para a gente apontar culpados, a gente precisa resolver porque a população de São Paulo ainda está sem luz e tal. Mas agora a gente já, enfim, superou, né? O que você acha que pode ter causado esse apagão? Como evitar? Que tipo de política pública que deve ser feita para evitar que, novamente, uma cidade da América Latina fique 4, 5 dias sem luz? Eu acho que cada um tem que agir no seu quadrado. Então, assim, o governo federal tem que fazer a cobrança devida à distribuidora de energia, porque alguma coisa aconteceu. E se for o caso, tem que... Aconteceu, tinha segundo turno. Enfim, ela tem que responder e, se for o caso, tem que olhar as sanções devidas. Então, se eu fosse ministro, eu estaria conversando com a ANEEL para verificar algumas coisas. Por exemplo, os investimentos que ela colocou foram feitos? O pessoal que ela precisa contratar foi contratado? Ela está cumprindo o que ela prometeu que cumpriria? Afinal de contas, aconteceu um apagão em novembro de 2023, muito grande aqui em São Paulo. Então, assim, ela teve um ano para se ajustar. Foi feito isso? Se foi feito, vamos ver o que pode ser melhor. Então, se eu estivesse no governo federal, era isso que eu estaria fazendo. Se eu estivesse no governo estadual ou municipal, eu acho que é o momento de nós, enquanto sociedade aqui em São Paulo, de maneira honesta e transparente, fazermos a seguinte pergunta. Se eu tenho uma árvore em frente à minha casa e eu estou vendo que a árvore vai cair, eu posso esperar um ano para a prefeitura ir lá fazer a poda? Será que não tem algum mecanismo mais rápido para as podas de árvore? Porque isso é um problema sério aqui em São Paulo. Então, quem está na prefeitura precisa estar atento a isso. Não dá para a fila de poda de árvores levar mais de um ano. Você tem que dar um jeito. Porto Alegre é 2 anos. Mas isso é um problema no Brasil como um todo. Estou citando São Paulo porque você citou o problema. Mas é porque isso é uma legislação federal. Se você podar a árvore da sua casa, você pode ser multa, tudo. É problema isso. Então, assim, você criou uma legislação que eu respeito, mas um efeito indesejado dessa legislação foi que tá dando, as árvores caem e perturbam, que destroem, dão problema na rede de luz de todo mundo. Então, acho que você precisa, a nível municipal, tornar mais rápido a poda de árvore. E, por fim, eu acho que é o momento do Congresso Nacional fazer a seguinte pergunta. Será que não é o momento de nós darmos a todo brasileiro o legítimo direito de comprar a energia de quem ele quiser e por quanto quiser? Será que não é o momento de abrir o mercado de energia no Brasil? Quando eu fui professor na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, eu morava ali em Edinburgh. Eu podia escolher 3 comercializadoras de luz de quem eu ia comprar. Aqui, se você não está satisfeita com a distribuidora, você não tem o que fazer. Azar o seu.
Então nós temos que dar ao consumidor brasileiro esse direito. Vou contar uma história aqui, Ferri, talvez interesse aos nossos ouvintes. Quando eu comecei a estudar economia em 1990, tinha um livro muito famoso chamado Introdução à Economia do Mankiw. O livro era famoso porque ele tentava ensinar para a população da União Soviética por que o mercado era importante. Então, em 1990, a União Soviética estava se desenvolvendo, o capitalismo estava indo para a União Soviética, mas a população soviética não entendia. Ela falou assim, vem cá, se o governo não falar para mim em qual padaria eu vou comprar pão, como é que eu sei qual padaria eu tenho que ir? Se o governo não falar para a padaria quantos pães ela tem que produzir, como é que ela sabe quantos pães ela vai produzir? Se o governo não falar qual é o preço do pãozinho, como é que eu sei? Meus amigos, o setor elétrico brasileiro é exatamente igual à União Soviética da década de 90. É o governo que decide quem vai produzir, é o governo que decide o preço e é o governo que decide de quem você vai comprar. Mas isso não é um monopólio natural? Não me parece, porque você tem várias, como eu disse, em Edinburgh, aqui é a região, uma das regiões mais pobres dos Estados Unidos, tinham 3 comercializadoras. Eu estou falando de 2006, quando eu dei aula lá. Pô, não é possível que 20 anos depois São Paulo não consiga fazer isso. Claro que consegue. É um plano de legislação. E aqui eu quero deixar claro o respeito que eu tenho ao sistema elétrico brasileiro. O sistema elétrico brasileiro foi muito bem desenhado, é excelente, mas é para uma realidade que não se aplica mais hoje. 1920. É de uma realidade até 2010, mais ou menos, 2015. Hoje, com a nova matriz, que você tem muita térmica, não é só hidrelétrica mais, esse sistema não funciona. Nesse momento, a gente vê como vocês, nossos queridos ouvintes, não entendem porra nenhuma de economia. Né? Viram só? Eu também estou me sentindo sem entender nada. Adolfo Saxida, um dos pilares da melhor gestão econômica que o Brasil já teve no Café com Ferri. Hoje aqui aproveito para pedir para vocês seguirem aqui o podcast, recomendarem aos amigos mais essa aula gratuita para o podcast dos formadores de opinião, ou seja, os maiores banqueiros, os maiores políticos e os maiores empresários do Brasil assistem este podcast. Aproveitando que a gente já estourou o tempo, aqui eu tenho uma pergunta maravilhosa para ele fazer, que é o seguinte: a Apple tem os melhores programadores do mundo, junto com a Microsoft. Os caras, né, poucas vezes eles foram alvo de hackers, né, sofreram pouquíssimo. E eles vieram até o TSE para pegar a tecnologia das urnas brasileiras, que são, hoje né, o suprassumo do anti-hackeamento, da segurança digital, são as urnas brasileiras. É inhackeável, o negócio é muito seguro. Tu acha que a gente deveria exportar esse modelo de urnas seguras? Não, tô brincando, é uma piada. Deixa eu perguntar uma coisa, Adolfo, que a gente vai ser preso. Qual é a pessoa mais inteligente que tu já conheceu? Que tu já conheceu, pessoalmente? Eu conheci meu pai. Meu pai era caminhoneiro, leu a Não vale da biblioteca família, inteira. não vale da família. Eu conheci 2 pessoas. Eu conheci um prêmio Nobel, que é o Randall Wright, que vai ganhar o prêmio Nobel em breve, extremamente inteligente, mas do conhecimento grande da população, na minha leitura, eu acho que o ministro Paulo Guedes, junto com o ministro do Superior Tribunal Federal, Gilmar Mendes, são as 2 pessoas assim que eu vi que se qualificam para genialidade. Por quê? Porque eles enxergam o tabuleiro na área deles, 3 passos à frente. Quando você conversa com o ministro Guedes, as pessoas se confundem, porque elas estão olhando agora. O ministro Guedes está falando 3 passos à frente, meu amigo. A mesma coisa o ministro Gilmar Mendes. Eu vou aproveitar então fazer o Gilmar Mendes deu uma entrevista em Portugal, falando que o 8 de janeiro foi um encontro de baderneiros. O mesmo tribunal, ele é o gerente, né, da bodega lá. Ele é o tipo gerente. Ele é tipo o diretor-geral do STF. Ele deu uma declaração dizendo que a gente teve baderneiros no 8 de janeiro e, né, a gente tem 700 pessoas processadas, várias presas. Então, o pessoal não conversa lá, tu acha? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: a convivência que eu tive com o ministro... Não, acho que é importante responder. A convivência que eu tive com o ministro Gilmar Mendes foi excelente.
é realmente uma pessoa que, no âmbito jurídico, ele enxerga 3 passos à frente. Acho, inclusive... Eu vou convidar o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes está convidado para vir ao podcast eu Café acho com que é Ferri. o momento dos grandes homens, das grandes mulheres se levantarem. Vou mandar para acalmar o Brasil. De um novo, convite pro Gilmar olha só, Mendes. ninguém aguenta mais viver numa situação ruim. O nosso país está pronto para crescer. Nós só temos que diminuir um pouquinho o ruído. Então é o momento dos grandes líderes. Falar assim, ó, acalma aí, acalma aqui, vamos para 2026, vamos fazer uma eleição bacana, vai ganhar o melhor. E de novo, todo mundo mora aqui. Eu confio muito que é o momento dos grandes homens e das grandes mulheres do nosso país. Adolfo Saxida. Vamos para Adolfo Saxida, um dos responsáveis pela melhor política econômica que o Brasil já teve no podcast Café com Ferri. Vamos para os presentes. Aqui não tem brindes, tem presentes. Sérgio K. Lá na Câmara do Meio, os presentes. Sérgio K. e Minerva Foods presenteiam Adolfo Saxida. São presentes bons, viu? Pô, é a chance de eu ficar bonito. Capricha aí, rapaz. A primeira caneca para tu usar Opa! São só... Aqui não, é brincadeira, pô. Sérgio K. Abre, coisa boa. Pô. Cara, não sei nem abrir, cara. Coisa boa. Não, é coisa boa, pô. Não é porcaria, não, pô. Caraca! Não, coisa boa mesmo, pô. Igual do Ferri, ó. Pô. Não é igual essa que aqui. Olha só, quero agradecer o Sérgio K pela gentileza. Muito obrigado mesmo, viu? Acho que Adolfo, obrigado. gosta de churrasco? Adoro. Então vamos fazer o churrasco. Vambora, bora. Tem carnes. Carnes da Minerva Foods pra você fazer um churrasco. E Frequentemente eu escuto os meus amigos, onde é que tá aquele kit que tu dá de presente? Olha, só tu ser convidado pro podcast. Mas infelizmente tu não é relevante o suficiente pra vir no podcast. Os caras ficam loucos comigo. um kit pra fazer churrasco, tábua, faca, garfo. E as carnes, que a gente entrega carnes aqui de presente. É de quem fala de novo aí? Minerva Foods. pô. Instância 92 é a marca de churrasco. 50 bilhões de faturamento, Top acho que 70 bilhões agora de faturamento, da família Queiroz, meu amigo Edson Tic. Queria agradecer demais a presença do Adolfo aqui, uma aula, porra, a aula, o cara é um monstro, né, a gente tá aqui aprendendo todos os dias, né, e cara, difícil, a gente nunca aprende porra nenhuma, mas vamos se suceder. Adolfo, brigadão. Não, obrigado, Ferri, obrigado pelo respeito, pelo apoio que você nos deu sempre, e aqui eu quero encerrar fazendo um convite. Vamos prestigiar a cidade de Simbres, distrito de Pesqueira, em Pernambuco, onde Nossa Senhora fez aparições em 1936 e 37, e com a graça de Deus, vamos caminhar o caminho da prosperidade. Um abraço, até o próximo programa, sigam o canal, compartilhem e curtam. Obrigado, Valeu, gente. deixa o like!